A graça e a paz. Este é o canal Hildo Pulcini e se você ainda não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Estamos realizando a leitura do livro Charles Swindoll, série de Heróis da Fé, um homem segundo o coração de Deus. Capítulo 4. A Davi e o Anão. A batalha mais descrita no Antigo Testamento não foi travada entre dois exércitos, mas entre duas pessoas. Foi a batalha no Vale de Elá, entre Davi e Golias. Antes, porém, de examinarmos esse terrível duelo, quero verificar novamente um episódio ocorrido antes dessas batalhas, quando Deus falou a Samuel. Porém, o Senhor disse: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16:7. Deus disse literalmente: o homem olha para a fisionomia, mas o Senhor para o coração. Por sermos humanos, estamos sujeitos a esse mesmo problema. Ficamos impressionados ou não ficamos com as pessoas, porque as julgamos com base na aparência exterior, formando opiniões geralmente erradas. Se a declaração de Deus pode ser aplicada, ela se aplica à história desta batalha. Golias tinha tudo para que geralmente impressionasse e intimidasse. Neste caso, no entanto, Davi recebera a habilidade para ver segundo os critérios de Deus. Por isso, ele não ficou impressionado nem intimidado. Por maior que seja o gigante, Deus é sempre maior. Por mais poderoso que ele seja, Deus é todo-poderoso. Com essa ideia em mente, vamos examinar o campo de batalha. Ajuntaram os filisteus e suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Ezeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte da banda da Além e os israelitas no outro monte da banda da Quém, e entre eles o vale. 1 Samuel 17, versos 1 ao 3. O vale de Elá não era uma ravina estreita, parecendo-se mais com um grande desfiladeiro. O local antigo tinha aproximadamente 1,5 km de largura e na direção da entrada do desfiladeiro ele ficava ainda mais largo. No fundo, entre as encostas, ficava o leito do ribeiro, onde Davi encontrou as pedras para sua funda. De um lado, ficava uma enorme encosta de 800 metros ou mais de largura. Ao lado oposto, achava-se outra vasta rampa de 800 metros, alargando-se cada vez mais. O exército de Israel estava entrincheirado numa encosta, na outra, o exército filisteu. Este era o cenário. Vamos considerar agora os principais personagens em nosso drama. Primeiro, havia Golias, cujo tamanho e aparência eram tão impressionantes que o escritor o descreve em detalhes precisos. Golias, frente e centro. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. 1 Samuel 17:4. Não sabemos exatamente o que essa descrição significa, porque não medimos as coisas por côvados e palmos. Nós as medimos em centímetros e metros. Portanto, vamos traduzir isso de acordo com os nossos padrões. Golias media quase 3 metros, um homem enorme. Se acrescentarmos à sua altura o comprimento de seus braços quando os levantava sobre a cabeça, podemos imaginar
Que criatura imponente ele deve ter sido. Não se trata, no entanto, somente do seu tamanho. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. 1 Samuel 17, 5 ao 7. Ele usava o que chamamos de cota de malha. Os filisteus se preparavam para a batalha usando uma roupa de baixo pesada, uma espécie de lona, entrelaçada com anéis de bronze sobrepostos. Esta cota ia do ombro ao joelho, cobrindo e protegendo o corpo contra as armas inimigas. A armadura feita deste material e tamanho pesava 5.000 siclos de bronze, ou seja, de 80 a 90 quilos. Isto se refere apenas à cota de malha, mas Golias usava também um capacete de bronze, caneleiras de bronze para proteger as pernas, e levava um dardo ou lança de bronze entre os ombros. Só a cabeça da lança pesava 600 siclos de ferro, ou seja, de 9 a 11 quilos. O relato escrito diz também que ele tinha um escudeiro que o precedia. O termo hebraico aqui é o que se refere ao maior escudo usado na batalha, do tamanho de um homem adulto, e se destinava, obviamente, a proteger o seu corpo das flechas do inimigo. Além da armadura do corpo, Golias fazia também esse homem correr à sua frente, levando um escudo do tamanho de um homem para dupla proteção. Faça uma pausa e imagine uma figura assim imponente. Pense como seria assustador encontrar um gigante desse porte, protegido por tamanha armadura. É claro que as desvantagens ficam todas do lado de quem tenha a insensatez de enfrentá-lo numa batalha. Note o que o guerreiro gigante fez. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saias, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. 1 Samuel 17, 8 e 9. O que Golias fez foi sugerir uma tática geralmente usada no mundo oriental, isto é, uma batalha representativa, uma luta entre apenas duas pessoas. Ele representaria o exército filisteu e quem quer que Israel escolhesse representaria o exército israelita. Quem ganhasse, o seu exército ganharia. Quem perdesse, todo o seu exército perderia. Não há razão para todo o seu exército envolver-se nisto, basta enviar um guerreiro e lutarei contra ele. Eu sou o campeão, eu sou o maior. Golias não fez este desafio e retirou-se. O desafio durou 40 dias. 1 Samuel 17, 16. Todas as manhãs e todas as tardes, por mais de um mês, ele marchou até ali, exibindo o seu tamanho, sua força, desafiando alguém para lutar com ele. Como isso se aplica a qualquer gigante que encontramos? É isso que acontece com os gigantes do medo, a preocupação, por exemplo. Eles não vêm apenas uma vez, mas aparecem de manhã e à noite, dia após dia, implacavelmente, tentando intimidar. Eles chegam na forma de uma pessoa, uma pressão, uma preocupação. Algum temor que martela seu coração todas as manhãs e todas as noites, dia após dia, gritando de um lado da ravina em seu vale pessoal. Poucas coisas são mais persistentes e intimidantes do que nossos temores e nossas preocupações, especialmente quando enfrentamos com as nossas próprias forças. Entra Davi, o verdadeiro gigante. Enquanto isto, a alguma distância dali,
nas montanhas da Judéia, no pequeno povoado de Belém, um adolescente chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Ele era jovem demais para lutar no exército. De fato, àquela altura, Davi sabia provavelmente muito pouco sobre o que estava acontecendo entre os israelitas e os filisteus. É possível que nem tivesse ouvido falar de Golias. Tudo o que sabia era que seus 3 irmãos mais velhos faziam parte do exército de Saul. O pai de Davi, no entanto, se preocupava muito com os 3 filhos mais velhos. Jessé estava envelhecendo e provavelmente não tinha condições de fazer a viagem pelas montanhas. Ele chamou então o filho mais moço e disse: Davi, quero que faça uma coisa para mim. Leva, peço-te para os teus irmãos, um éfa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás a teus irmãos, e ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. 1 Samuel 17, 17 e 18. Davi não estava ali para lutar. Ele só foi enviado pelo pai para levar algumas coisas aos irmãos, ver se tinham tudo que precisavam e contar que o pai estava preocupado com o seu bem-estar. O sol se levantou-se naquela manhã como em qualquer outro dia, tanto para Davi como para Golias. É quase sempre isso que acontece na vida, nenhum aviso. Mas a verdade é que aquela 41ª manhã do desafio de Golias seria o último dia de sua vida e o primeiro da vida heróica de Davi. Ninguém anunciou nada. Nenhum anjo tocou uma trombeta no céu, dizendo: Golias, você vai virar história hoje. Ou Davi, hoje é seu dia. Naquela manhã, Davi levantou-se cedo e depois deixou o rebanho de ovelhas com outro pastor. Fez exatamente o que o pai lhe dissera. Chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. 17, 20. Estou tentando imaginar o que se passava na mente de Davi depois de vencer o último pico do último morro e ver o exército espalhado lá embaixo. Eu me pergunto se ele ficou ali de pé, boquiaberto, enquanto observava a cena. O que será que pensou? Deve ter sido excitante e amedrontador ao mesmo tempo para aquele jovem que passara anos nas colinas solitárias com apenas as ovelhas e os outros pastores por companhia. A seguir, quando se aproxima do acampamento israelita, ele vê as tropas saindo para a batalha e ouve os gritos de guerra. Deve ter ficado realmente entusiasmado. É possível que tenha ficado ali, olhando para ver o que aconteceria. Qualquer criança gostaria de fazer isso. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falaras, que vinha falando nos últimos 40 dias. E Davi ouviu. 1 Samuel 17, 22 e 23. Imagine um momento. Davi está de pé, conversando com seus 3 irmãos, quando de repente ouve um grito alto do outro lado da ravina. Na mesma hora, todos o cercaram, começaram a recuar e entrar em suas barracas. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. 17, 24. Lembre-se que Davi nunca vira o gigante de Gate ou ouvira o desafio. Ele fica repentinamente sozinho, enquanto os outros fogem para proteger-se. Pelo menos é o que entendo pela leitura de passagem. Ele olha para o outro lado do campo de batalha e vê o homem gigantesco em sua armadura, gritando ameaças e amaldiçoando o Deus de Israel. Isso
deixou Davi furioso. Ninguém tem o direito de falar assim do Deus de Israel, pensou ele. Por que então todo mundo está fugindo? Lembre-se agora, este foi o 41º dia em que Golias apareceu aos israelitas, mas o primeiro encontro de Davi com o filisteu. Não é interessante como uma análise em retrospectiva produz muito discernimento? Você já encontrou um Golias e depois, 3 dias mais tarde, olhou para trás e disse como gostaria de ter feito isso e aquilo? Essa é uma perspectiva tardia e geralmente infalível. Quando você faz um retrospecto, sempre encontra uma solução melhor, mas na hora em que os fatos acontecem, age por impulso, a não ser que seja um Davi. A personalidade de Davi fazia com que ele visse o presente de outra perspectiva. Por isso, não ficou impressionado nem intimidado. Que jovem sábio! Veja o que ele fez. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. 1 Samuel 17, 26 e 27. Saul inventara um plano de recompensa para quem matasse o gigante. O problema é que ele era, na ocasião, o único homem no acampamento de Israel qualificado para lutar contra Golias. Não se esqueça de que o rei era mais alto que todos os outros. Era o líder do povo, mas Saul era covarde, porque não estava andando com Deus. Ele planejara e esperava encontrar alguém que o substituísse na luta. Prometeu ao homem que matasse Golias grandes riquezas e a mão da sua filha em casamento, além também de isentar a casa de seu pai do pagamento de tributos. Não tenho muita certeza de que a filha dele fosse um grande prêmio. Você vai ver quando a encontrarmos novamente. Mas uma noiva, grandes riquezas e um plano de isenção perpétua de impostos não parece nada mal. Mesmo isso, porém, não foi suficiente para arranjar um voluntário. Os homens que rodeavam Davi contaram sobre esse plano de incentivo, toda sorte de motivação externa. A propósito, quero que note algo sobre a posição de Golias nesse dia especial. Quando lançou o seu primeiro desafio, parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. 17:8. Veja, porém, o que disseram no dia da chegada de Davi. Vistes aquele homem que subiu? 17:25. É isso mesmo. Golias cruzou agora a ravina na base do vale, está subindo para o lado de Israel. Preste bem atenção. Se você tolerar um Golias, ele tomará o seu território, entrará no seu acampamento, desviará os seus pensamentos, que deviam estar normalmente em Deus, e os fixará em si mesmo. É por isso que você não pode tolerar gigantes, tem de matá-los. O que acontece a seguir a Davi é o que chamo de síndrome do irmão mais velho. É o que os cristãos têm de suportar quando há necessidade de ficar firmes na fé. Recebem uma rajada de balas lançada no geral por membros de sua própria família. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. 1 Samuel 17:28. Não esqueça de quem se trata realmente. Eliabe é o filho de Jessé, que entrou primeiro na casa, e Samuel pensou: este é o rei. Está lembrado? Foi quando Deus colocou a mão no ombro de Samuel e disse: não é este. Pouco depois,
Eliabe estava na sala quando o azeite foi derramado sobre a cabeça de Davi. O irmão mais velho viu o mais moço escolhido como rei. O mais novo é abençoado acima do mais velho. No geral, é difícil para o irmão mais velho aceitar isso, e esse foi certamente o caso neste episódio. Eliabe lembrou que aquele era o irmãozinho que fora ungido pelo sumo sacerdote e profeta Samuel. Perguntou ele a Davi: por que você veio realmente? Em outras palavras, ele ataca os motivos de Davi. Diga logo, Davi, qual a verdadeira razão da sua presença aqui? A seguir, ele faz uma segunda pergunta destinada a humilhar o irmão. Ei, Davi, onde você deixou aquele punhado de ovelhas? Como se estivesse torcendo a faca na ferida. Depois disso, mostra-se abertamente maldoso. Conheço a sua insolência e a maldade do seu coração. Você só veio por curiosidade. Só queria ver a batalha. Não é interessante como podemos ver tão fácil e prontamente nossa culpa na vida de outrem? Quem tinha realmente o coração atrevido e maldoso? Eliabe, o irmão mais velho. Sei de onde veio isso, disse ele. Só apareceu para ver a batalha. É também possível que o texto hebraico implique: você desceu para ser visto na peleja. Neste ponto, a pessoa comum teria arregaçado as mangas, usado toda a sua energia para socar o irmão, em vez de enfrentar Golias. Em vez disso, Davi apenas o ignora, como se dissesse: tudo o que fiz foi uma pergunta. Vamos tratar agora do que é importante, esse gigante aí. E ele volta as costas a Eliabe. Davi sabia com quem lutar e quem deixar de lado. Precisamos escolher nossas batalhas com sabedoria. Se não ficarmos atentos, todos os seus confrontos serão com membros da família de Deus. Enquanto isto, o verdadeiro inimigo de nossas almas passeia pelo nosso território, vencendo vitórias após vitória. A cena muda subitamente de Eliabe e Davi para Saul e Davi. Quando Saul soube das perguntas que Davi estava fazendo e dos seus comentários, mandou buscá-lo. Guarde em mente que Saul é o homem que não quer lutar, mas não admite isso. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. 1 Samuel 17, 32, 33. O homem se impressiona com o exterior, ele não vê o coração. Deus é diferente, não julga pela aparência ou inteligência. O rei Saul não aprendera isso antes, e portanto olhou para Davi e disse: você não tem tamanho para isso, não passa de um garoto, olha só aquele gigante. Imagino que Davi estivesse piscando e pensando: que gigante? O único gigante em minha vida é Deus. Aquele lá é um anão. Saul, Deus não se impressiona com o exterior, ele olha o coração. Deus é onipotente. E se ele estiver do meu lado, a onipotência não pode perder. Davi descreve então a Saul como Deus se mostrara fiel no passado, quando ele matou um urso e um leão. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão desses filisteus. 17:37. Quantas vezes, ao enfrentar nossos próprios gigantes, esquecemos o que devemos lembrar e nos lembramos do que precisamos esquecer. Lembramos as nossas derrotas e esquecemos as vitórias. A maioria de nós pode recitar os fracassos que tivemos em seus mínimos detalhes, mas também temos dificuldade em nomear as vitórias específicas e notáveis que Deus nos deu no passado. O mesmo não aconteceu com Davi. Ele diz: você sabe,
Por que posso lutar com Golias, Saul? Porque o mesmo Deus me deu poder sobre um leão e um urso, me dará poder sobre Golias. Deus é que vai me capacitar. Deixa-me então entrar na peleja. Isso liberta Saul da responsabilidade, e ele diz: vai-te, e o Senhor seja contigo. Verso 37b. Não é interessante como as pessoas usam clichês espirituais para esconder suas vidas vazias? Elas conhecem todas as palavras certas a serem usadas, todos os ditados piedosos. Saul, com certeza, fez isso. O rei disse então: espera um pouco. Davi, temos de prepará-lo para a batalha. Imagine só, você não pode dizer-me que a Bíblia não tem humor, porque ela diz que Saul vestiu a Davi da sua armadura. Saul era um homem alto, Davi tinha estatura mediana. O rei pega todas aquelas peças pesadas e diz: ponha isto, Davi. Ele entrega sua espada a Davi, mas ela é tão grande que ele não pode sequer empunhá-la. Coloca a seguir o capacete na cabeça dele. Clum! Enrola o jovem com a cota de malha. Davi fala: Saul, não posso lutar com isso. Não consigo sequer andar e nunca usei essa coisa na batalha. Ele deixou cair então a espada de Saul e despediu a armadura. O que dá certo para uma pessoa não irá necessariamente dar certo para a outra. Estamos sempre tentando colocar a nossa armadura em alguém ou vestir a armadura de alguém, mas não é assim que se luta. Avancei muito em minha vida quando finalmente descobri que podia ser eu mesmo e que Deus me usaria como sou. Eu não conseguia ser eficiente usando a armadura de outra pessoa. Deus provê técnicas únicas para pessoas únicas. Vemos então Davi usando apenas suas roupas simples e armando com suas simples armas de pastor, sua funda e seu cajado, pronto para entrar em ação. Chega então o momento crucial. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. 1 Samuel 17:40. A beleza dessa história é que ela dá um exemplo perfeito de como Deus opera. Ele exalta o seu nome quando somos fracos. Não precisamos ser eloquentes, fortes ou de boa aparência. Não. Temos de ser belos e brilhantes ou ter todas as respostas para sermos abençoados por Deus. Ele honra a nossa fé. Tudo o que o Senhor nos pede é que confiemos nele, que nos coloquemos diante dele como integridade e fé, e ele vencerá a batalha. Deus está apenas aguardando o seu momento, esperando que confiemos nele para capacitar-nos a combater nossos gigantes. Lembre-se, Golias continua sendo um gigante, uma presença soberba. Davi tinha tudo contra si. Não havia ninguém no acampamento filisteu, ou provavelmente no dos israelitas também, que apostasse nele. Mas Davi não precisava do seu apoio. Ele precisava apenas de Deus. Depois de apanhar as pedras, ele se aproximou do gigante guerreiro filisteu, o menino pastor, e fez o gigante sorrir. Que piada! O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel,
a que tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel 17, 41, 46. Sai Golias, o anão. Imagine só a cena. Davi se encontrava frente àquela enorme criatura sem sentir-se intimidado. Intimidação? Esta é a nossa maior batalha quando lutamos contra gigantes. Quando eles nos intimidam, ficamos sem voz, nossos pensamentos se confundem, esquecemos como orar, nos concentramos nos pontos negativos e esquecemos de quem somos, representantes, e ficamos ali, com os joelhos trêmulos. Fico imaginando no que Deus pode pensar, já que Ele é sempre o que nos prometeu. Meu poder está à sua disposição, não há ninguém maior nesta terra, confie em mim. Mas os olhos de Davi não se fixaram no gigante. A intimidação não fazia parte da sua vida. Que homem! Seus olhos fitavam a Deus. Com invencível confiança no seu Deus, Davi respondeu: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. 17:47. É isso aí. Esse é o segredo da vida de Davi. A guerra é do Senhor. Você está tentando lutar sozinho? Tentando lutar à sua maneira? Tentando enganar o inimigo? Ser mais esperto do que ele? Não vai conseguir, mas Deus consegue. E Ele está dizendo a você: faça as coisas do meu modo, irei honrá-lo. Faça do seu modo e estará condenado ao fracasso. A guerra é minha. Davi vivia segundo um princípio muito simples: nada a ser provado, nada a perder. Ele não tentou impressionar ninguém no exército de Israel, nem sequer a Deus, apenas correu ao encontro de Golias. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. 1 Samuel 17, 49, 50. Tudo que Davi possuía era uma funda e uma pedra contra um gigante, usando uma armadura pesadíssima. Pode parecer tolo, mas é assim que Deus opera. Em última análise, ouviu-se um sibilar. Uma pedra voou pelo espaço e foi só. Golias caiu com um soco da batalha. Há mais gigantes por aí? Os filisteus não esperavam mais. Quando viram o seu defensor morto, trataram de ir embora. Davi levou então a cabeça do filisteu para Jerusalém. Ele teve de usar a espada do próprio Golias para cortá-la. Mas note o que fez com as armas de Golias depois disso. As armas dele pô-la Davi na sua tenda. Verso 54. Ele arrastava a imensa lança e a pesada espada para a sua tenda, nas montanhas da Judéia, como uma lembrança do que Deus fizera. Elas ficaram ali como troféus silenciosos, ao lado da cabeça do leão e da pata do urso. Será que Davi guardou esses troféus pelo resto da sua vida? Quem sabe? Depois que se tornou rei, ele talvez tivesse uma sala de armas com uma caixa de troféus onde guardava as lembranças das vitórias passadas de Deus em sua vida. Desta batalha, emergiu a verdade evidente para as tropas de ambos os lados do vale de Elá. Golias era o anão e Davi, o gigante. Lições gigantescas que valem ser lembradas. Ganhar batalhas é exatamente e extremamente significativo. Lembre-se disso. Onde você guarda as suas lembranças? Você se esquece rapidamente das vitórias?
Quebre esse hábito. Deus não desperdiça vitórias. Quando faz algo que só Ele pode fazer, diz então a você: não se esqueça disso. Nos dias do Antigo Testamento, Deus fez seu povo levantar enormes pilhas de pedras como memoriais das várias vitórias que conquistara para eles. Esses memoriais de pedra deviam permanecer para serem vistos e lembrados por todos. 4 lições emergem desta importante batalha entre Davi e Golias. Leia devagar. Lembre-se bem delas. Primeiro, enfrentar gigantes é uma experiência que intimida. Podemos olhar para a bravura e vitória de Davi com a perspectiva perfeita e a distância segura de 2000 anos. Mas, em termos humanos, imagine o que você sentiria se tivesse de enfrentar a presença assustadora daquele brutamontes, mesmo com os olhos da fé. Davi disse: todavia, o meu Deus é maior do que ele. Número 2. Guerrear é uma experiência solitária. Ninguém mais pode lutar por você. O seu Golias é mesmo seu. Alguém poderia dizer: não se preocupe com isso, mas para você continuar sendo um Golias. Ninguém pode combatê-lo em seu lugar, nem mesmo um conselheiro ou um pastor, nem um parente ou amigo. É um empreendimento solitário, mas que você, ao fazer, cresce. E na solidão do campo de batalha que você aprende a confiar em Deus. Número 3. Confiar em Deus é uma experiência estabilizadora. Davi derrubou Golias com a primeira pedra. Seu alvo era certeiro e atingiu a marca. Não temos certeza, mas tudo indica que ele não tremeu quando entrou na luta. Manteve-se firme pela sua confiança em Deus. Se você quiser vencer o gigante na sua humanidade, não vai conseguir. Vai perder a luta, mas quando passa tempo suficiente de joelhos, a sua firmeza se faz notar. Número 4. Conquistar vitórias é uma experiência memorável. Devemos lembrar das vitórias do passado e compartilhar com os outros nossas histórias do leão e do urso, nossas vitórias sobre Golias. Não sei qual é o seu gigante assustador hoje. Pode ser relativo ao seu trabalho, seu colega de quarto ou sua escola. Talvez seja uma pessoa, um processo judicial, um desemprego, um desastre. Talvez até seu parceiro na vida. Quem sabe é algum medo espreitado na escuridão, drenando as suas energias e a sua fé. Deus está lhe dizendo neste momento: tudo o que peço a você são 5 pedras lisas e uma funda de fé. Eu passo a controlar daí por diante. Você não precisa usar a armadura de outrem. Basta confiar em mim e vou despojá-lo, deixando-o apenas com a sua fé. Depois conquistarei a vitória e receberei a glória. Quanto a você, confie em mim. É possível que você não saiba o que há do outro lado do vale. Talvez não consiga descobrir qual é esse gigante, mas ele está lá, à sua espera. A própria insensatez já é um gigante. Mas compare essa preocupação com o próprio Senhor e diga, pela fé: a batalha é tua, Senhor. É tua a guerra. Apoio-me em ti. Eu te entrego todas as minhas armas, todas as minhas habilidades, e coloco em ti a minha confiança. O amor de Deus por nós é que faz com que Ele nos leve ao final das nossas forças. O Senhor vê a nossa necessidade de confiar nele, e o seu amor é tão grande que não nos deixa viver nem mais um dia sem estender-lhes os nossos braços. Nossos temores, nossas preocupações e até a nossa confusão, de modo que nada se torne mais importante para nós do que o nosso Pai. Jamais esqueça isso. A guerra é do Senhor. Concluímos aqui a leitura deste capítulo maravilhoso do livro do Charles Swindoll, Davi, um homem segundo o coração de Deus.
Este é o canal Wildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. E se esse livro, se essa leitura tem abençoado a sua vida, compartilhe, divulgue e nos ajude a alcançar outras pessoas para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Que Deus te abençoe.